Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, se cuidando, usando álcool gel, usando máscara, evitando aglomerações, cuidando de vocês e de quem vocês amam, tá bom? Bom, estamos aqui para mais uma videoaula de história, né? Hoje nós vamos falar sobre os povos nativos da América, povos que habitavam na verdade, o continente americano antes da chegada dos europeus por aqui. Tá? Antes da gente falar especificamente desses povos, a gente tem que lembrar de como é que esses povos chegaram aqui ao continente americano. Existem duas teorias importantes sobre isso. Existe uma teoria que é comumente chamada de Estreito de Bering, que é a mais aceita, né, pelos estudiosos, que diz que havia houve um período, né, uma era glacial, em que parte do norte do continente americano estaria próximo ao continente asiático. Havia ali aproximadamente 85 quilômetros congelado de gelo, por onde essas populações asiáticas vieram, na verdade, chegando ao continente americano. E existe uma teoria de que povos saíram da Oceania, né, que é formada por várias ilhas da Polinésia, e vieram em pequenas embarcações e chegaram ali na parte sul da América, na América do Sul, mais propriamente, tá? E se espalharam e foram povoando essa América, tá bom? Tanto pelo estreito, a teoria do Estreito de Bering, né, por cima, chegando pelo norte, quanto essa teoria vindo ali da Polinésia, da Oceania, tá bom? Através de pequenas embarcações chegando na América do Sul. Bom, dito isso, esses povos, eles são de uma diversidade muito grande. Tá? O que é diversidade, professora? Diferenças, tá bom? A gente já pode observar aqui nessa imagem que eu coloquei para vocês. Duas coisas a gente já vem a ideia da gente quando a gente vê essa imagem central da nossa aula. Populações indígenas, né, nativas, e as diferenças, né, características físicas, culturais, modo de vida, hábitos diferentes uns dos outros, tá bom? Bom, uma imagenzinha aqui, um tchan na aula, vamos lá. Povos nativos da América antes da colonização europeia. Para vocês entenderem, por volta do século XV, XVI, povos europeus como portugueses e espanhóis vieram para cá, para a América, né, começaram a navegar e chegaram à América. Tá bom? Quando chegaram para dominar, para impor a sua cultura, para tomar as terras e acabaram por escravizar essas populações nativas, tá bom? Principalmente portugueses e espanhóis. Vamos continuar? Bom, nós vamos começar falando dos povos pré-colombianos. Professora, mas que coisa é essa de colombianos? Vamos lá, olha só. Pré-colombianos, pré significa antes. Então, povos que estavam aqui, que viviam aqui antes da chegada de Colombo. Quem é esse cara, professora? Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, um navegador, né? Desse contexto que eu falei para vocês, das grandes navegações, né? Que chegou à América, tá? Através do mar, né, do Oceano Atlântico, chegou à América, tá? E chegou e se espantou com o que ele encontrou por aqui, tá bom? Então, colombianos vem de pré-colombianos, antes de Colombo, antes dos europeus chegarem aqui, tá bom? Nós vamos falar basicamente de 3 povos, tá? Nessa região aqui, ó, eu coloquei para vocês, ó, tem 3 povos aqui, astecas, maias e incas. Aqui em cima, em verdinho, a gente tem a localização geográfica do Império Azteca. Aqui a gente tem os maias aqui, né? Região do México aqui, Império Azteca, Maia, e aqui embaixo aqui, ó, a gente tem, pertinho da gente aqui do Brasil, a gente tem o Império Inca, o desenvolvimento do Império Inca. Eu coloquei aqui para vocês, ó, porção central e sul do México, os astecas, tá bom? Guatemala, Honduras, Belize e El Salvador,
maias, e aqui embaixo a região dos Andes, da Cordilheira dos Andes, a gente tem a Bolívia, Peru, Equador, Chile e Argentina, tá? Esses países aqui que nós conhecemos hoje, na antiguidade, a gente tem aí o Império Inca, lá em cima os maias e os astecas, tá bom? Aqui eu coloquei umas características gerais desses três povos, coisas que eles tinham em comum, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que saber, os europeus, eu falei para vocês no slide anterior, os europeus se encantaram, eles, na verdade, eles se surpreenderam com o que eles encontraram quando eles chegaram aqui. Porque eles chegaram aqui e encontraram cidades belíssimas, repletas de obras grandiosas, tá? Cidades com hierarquia. O que é isso, professora? Com grupos de pessoas, grupos sociais que viviam de forma diferente e que tinham mais privilégios que os outros, mais benefícios que os outros, tá? Sacerdotes, tinha o imperador, o Império Azteca e o Império Inca, eles tinham um imperador. O imperador era um deus na Terra. Tá? Eles são civilizações que tiveram grandes construções, tanto o Império Inca quanto o Império Azteca. Grandes construções. A religião influenciava muito a vida deles. Tá? Então, eles tinham uma sociedade dividida, né? Sacerdotes, nobres, o imperador, que era um deus na terra respeitado, né? O próprio Sol, o próprio Deus Sol na terra. Então, a gente tem dentro dessas civilizações Inca e Azteca essa organização. Tá? Eles eram politeístas, professor, igual os egípcios e os mesopotâmios, não os mesmos deuses, mas a mesma teoria religiosa, a ideia de vários deuses, a crença em vários deuses, tá bom? Isso era comum entre eles. Nós vamos começar falando dos maias. Os maias, olha aqui que eu coloquei para vocês. Professora, que é isso? Uma pirâmide, grandes obras, tá? Templo religioso, tá? Grandes obras construídas aí pelos camponeses, pelos trabalhadores, incas, maias e astecas, tá bom? Bom, os maias, eles tinham um conhecimento matemático muito grande. Os maias conheciam o número zero, tá? Eles representavam, isso é curiosidade, né? Representavam o número zero por uma concha. Eles tinham uma espécie de escrita, uma escrita maia, tá? Eles eram excelentes artesãos, tá bom? E aquilo lá, né, isso que a gente viu no slide anterior, curiosidade sobre eles. Tinham um profundo interesse sobre a astrologia, é muito interessante aqui a ideia astrológica dos maias, porque não sei se vocês vão lembrar, mas os pais de vocês certamente vão, de um boom aí que foi no dia 21 de dezembro, se eu não me engano, de 2012, tá? A ideia de que pelo calendário cíclico maia, né, eles contavam o tempo de forma cíclica, o mundo ia acabar, era o fim de um ciclo, né? Em 21 de dezembro de 2012, foi feito até um filme em Hollywood, né? Enfim, a ideia deles de calendário, a organização do tempo através da ideia astrológica era muito grande, tá bom? Eles eram bem estudiosos nesse sentido. A gente tem os aspectos políticos dos maias. Eles, diferente do Império Azteca e do Império Inca, os maias eles se organizavam em cidades-estados. Nossa, professora, igual os mesopotâmios, parecido, né? Cidades que eram independentes, umas mais poderosas que as outras, que acabavam dominando, né? As mais poderosas dominando as demais, mas elas eram autônomas, elas eram independentes, elas tinham a sua própria organização política, os seus próprios deuses, tá bom? Sem ligação com as demais e até de conflito com as demais. Tá bom? Tinha, né, dentro dessa sociedade, grupos diferentes, tá? Sacerdotes, militares, tá bom? Então, a gente tem aí a organização dos maias. Os maias, tá? Eu coloquei aqui para vocês uma construção maia, tá bom? Eles acreditavam em deuses do dia, deuses da noite, né? A principal divindade deles era Itzana, deus dos céus, né? Deus do dia e da noite, como eu falei para vocês, politeístas, tá? Eles, uma curiosidade até para a gente, né? O nosso olhar de hoje, a nossa cultura de hoje, a gente fica um pouco assustado. Eles praticavam sacrifícios humanos para os deuses, tá? Autossacrifício até, venerando aí os deuses e seus antepassados. Os maias, a vida deles, como é que era, professora? Criação de animais domésticos, né? Praticavam agricultura, o principal produto
deles, né, cultivado por eles era o milho. Eles construíam canais, cultivavam esse milho, essa produção em terraços, tá? Por onde as águas iam escorrendo, as águas, né, os canais, praticavam queimada, né, para conseguir preparar a terra, tá? Fertilizavam depois a terra para poder plantar, tá? E eram bons também, já falei para vocês, na questão artesanal e na questão de tecidos também, na confecção de tecidos, né? Manuais, claro. Agora a gente vai falar um pouquinho dos astecas. Os astecas, um povo guerreiro, um povo que formou um grande império, tá? Foram conquistando várias tribos diferentes. Em cima dessas tribos diferentes inimigas que eles conquistaram, eles formaram um império. Dentro do Império Azteca, a gente tem dois aspectos distintos da religião: uma religião que é pública, que é para todos, e uma religião que é própria de grupos mais privilegiados, tá? A religião deles também é politeísta, tá? Eles também, mais os maias, mais os astecas também faziam sacrifícios humanos para agradar os deuses, tá? A principal divindade da religião asteca, coloquei aqui, são nomes difíceis, né? Ninguém vai ficar decorando esses nomes, a ideia é saber que eles tinham vários deuses e que eles eram politeístas, tá bom? Aspectos sociais, como é que eles viviam? Eu coloquei aqui para vocês, ó, organizados numa confederação criada através de uma tríplice aliança, 3 reinos: Tenochtitlan, difícil de falar, né, gente? Tenochtitlan, desculpa. Peraí, vamos embora com a professora. Tenochtitlan, Tlacopan, Texcoco. Professora. Vamos lá. Apesar desses extensos domínios, né, o Império Azteca, ele não era tão organizado administrativamente como era o Império Inca, tá? Mas eles tinham a sua organização, tinham cargos políticos, tá bom? Dividido, como eu falei para vocês, tinha o imperador, tinham os nobres, os sacerdotes, os militares, os camponeses, né? Dividido dessa forma, tá bom? Astecas, aqui eu ainda coloquei para vocês que no início eles não tinham uma divisão social, né? Mas à medida que eles foram dominando outros povos e formando o seu império, passou a existir uma divisão dentro dessa sociedade, tá? Tinham seus próprios deuses, produziam as suas roupas, enfim. Vamos continuar aqui. O que eles faziam para viver, os astecas, professora? Aqui, ó, coloquei para vocês. Como é uma região, né, que a terra não é muito boa para a agricultura, né, escassa de terras férteis, eles tinham que improvisar, né? Também aí aproveitando as águas do degelo, né? do inverno, aproveitando as águas do rio, eles construíam canais, né? E desenvolveram uma técnica de jardins flutuantes, chinantampas, né? Esses jardins flutuantes aí para poder conseguir cultivar produtos para sua alimentação. Faziam comércio, praticavam comércio, tá? Existia dentro da sociedade asteca um grupo específico de mercadores, comerciantes, que trocavam com outros povos, tá? E pagavam impostos. Camponeses, trabalhadores das cidades, pagavam impostos ao imperador. De que forma? Através do trabalho forçado, através do trabalho compulsório, tá bom? Os incas, tá? Os incas também formaram um grande império, também eram politeístas, acreditavam em vários deuses, tá? Interessante sobre os incas que eles tinham uma concepção de vida após a morte, eles acreditavam na vida após a morte, tá? E tinham a ideia de que depois da morte existiam um céu e um inferno, né? Ideia interessante, bem parecida nesse contexto aqui, específico disso aqui com o mundo cristão. Construção de grandes estradas interligando o império, né? Além de canais, de diques, eles construíam ruas, né? Estradas ligando uma cidade inca a outra, tá bom?
Como é que eles se organizavam? A sociedade deles é teocrática, assim como dos astecas. O que é isso, professora? O imperador é Deus na Terra, é um Deus na Terra, respeitado como um Deus, assim como os egípcios, né, que respeitavam o faraó, tá bom? Foi a única das 3 sociedades que a gente falou aqui que teve um império mesmo, um grande império. O Império Inca é o maior, é o mais grandioso, tá bom? A sociedade Inca, eu coloquei para vocês como é que ela era dividida. Lá em cima o Inca, que era o imperador, depois os nobres, né? Os proprietários de terra próximos ao imperador, os sacerdotes que cuidavam da religião, tá? O povo, e lá embaixo os servidores, os camponeses, tá bom? Que cuidavam da agricultura e faziam as grandes obras, tá? A religião deles, falei para vocês, o deus do sol era o principal deus deles, tá bom? Eram divindades benfeitoras, mas eles tinham deuses vingativos também, no caso aqui do principal deus sol, não. Inclusive o imperador Inca, ele era considerado o deus sol, tá? O próprio deus sol na Terra, tá bom? O que eles faziam para viver, professora? A economia deles, a ideia de sobrevivência deles é a agricultura também, tá bom? Bom, coloquei aqui para vocês a questão das terras também não serem férteis, por isso eles tinham um controle muito grande sobre a produção, sobre o que eles produziam, tá? Sobre a economia. Todos os membros da comunidade Inca tinham que trabalhar, inclusive as crianças a partir de 5 anos, claro, aí a gente está falando dos camponeses, dos trabalhadores das cidades, tá bom? Conforme a idade dele e a condição física, era designado para trabalhar em coisas específicas, tá bom? Em atividades específicas. Mas, trabalho infantil aqui no Império Inca. Os incas domesticaram a lhama e a alpaca, tá? Que cada chefe de família tinha direito a um par, aproveitando a sua lã para vestimentas. Então, usavam a lã aí desses animais para vestimenta, e os chefes de cada família tinham, aqui está falando, eu pulei, mas a terra era dividida em 3 partes, uma para o culto, para o cultivo, né? Outra para o Inca, para o imperador, e a terceira parte era para a comunidade local, para a população, onde todo mundo cultivava e pagava tributo ao imperador. Para terminar, características comuns aos incas, maias e astecas, tá? Inexistência de propriedade privada, tudo era do imperador, era do rei. Eles pagavam tributos e prestavam serviços para esse rei, para esse imperador. Atividades econômicas aqui, o Inca controlava tudo, era a agricultura, já falei para vocês. Aspectos políticos, já falei, né? O rei era a personificação do Estado e o próprio Deus na Terra. E com a chegada dos europeus, vão aproveitar bastante essa forma aqui de escravidão que já existia dentro da própria sociedade, da sociedade Inca e Azteca. A mita era um sistema de trabalho para o Estado, de caráter periódico e rotativo. Os camponeses, a população das cidades, tinham, em determinados períodos do ano, trabalhar de forma compulsória, como forma de pagamento de imposto para o imperador. Tá? Esse sistema era utilizado para fazer trabalhos nas minas, empedramento das ruas, escavações, canais, as grandes construções. Tá bom? E aqui a gente vai falar rapidinho, né, para terminar a nossa aula, do que não, né, menos importante, aliás, muito importante, os nativos do Brasil, não é? Os nativos, quem estava aqui antes da chegada dos portugueses, tá? Coloquei aqui uma imagenzinha para vocês. Os povos indígenas originários do atual território brasileiro, sua cultura e seus hábitos. Os primeiros habitantes da América, eu coloquei aqui para vocês, tá? Em 1500, estima-se que existiam mais de 6 bilhões de índios. Hoje, nós temos no Brasil uma população de aproximadamente 900 mil índios apenas. Eles eram 6 bilhões antes da chegada dos portugueses. Existiam aproximadamente 1.200 línguas diferentes entre os indígenas. Hoje a gente fala em 274. Tá? Hoje, no Brasil, a maior parte dos índios ainda vivem no campo, mas eu tenho um grande número, aproximadamente 300 mil índios vivendo nas cidades. A maior parte dessas tribos indígenas estão localizadas na região norte do nosso país,
tá? Coloquei aqui algumas tribos indígenas para vocês verem. Tupiniquins, Araveté, Axaninca, Bororó e os tupinambás famosos, né? Sou tupinambá, tenho orgulho de dizer, sou índio, sou guerreiro, sou forte para valer. Canto do Poranci, tá? Então, os tupinambás, o chavante, aqui um ritual indígena, tá? Um canto da floresta. Os Yanomamis e os Guaranis, né? Gente, os Yanomamis recentemente, passou no jornal aí essa semana, se eu não me engano, que eles estão sofrendo, né? Os Yanomamis que ainda habitam lá próximo da região de Roraima, se eu não me engano, demarcações, nas terras demarcadas pelo governo, né, onde essas tribos habitam, estão sofrendo ataques por parte de fazendeiros e garimpeiros. Tá, gente? Então, muito triste isso. Parece que na calada da noite aí, eles sofreram ataques recentes aí de fazendeiros e garimpeiros, tá bom? Os guaranis, os pataxós, tá, gente? Cada tribo tem as suas características, mas podemos observar alguns pontos em comuns entre elas. Essas tribos, elas totalmente espalhadas pelo Brasil, né? Antes da chegada dos europeus, foi difícil até para os europeus, eles tiveram mais contato com os indígenas que habitavam a região do litoral, né, os tupinambás, né, os guaranis, tá, tupiniquins, os que habitavam mais a região litorânea. Foi com que eles tiveram contato. Os indígenas tinham total conhecimento, né, geográfico da região, e os portugueses exploraram isso, né? O primeiro contato foi amistoso, a gente vai falar disso em aulas mais à frente, tá bom? Os indígenas aqui, de que forma que eles viviam, né? Vocês estão vendo aqui as ocas, né? A casa, vamos dizer assim, onde eles dormem, né? Onde eles vivem. A terra é propriedade de todos, numa tribo indígena ninguém é dono de nada, tudo é comum a todos, tá? O que a gente chama aqui, esse conjunto de ocas, de famílias e tribos, a gente chama de que eles vivem em aldeias, né? E eles usam a natureza para sobreviver, viviam nus, mas cheios de enfeites e pinturas. As crianças indígenas, elas aprendem com os mais velhos, né? É uma cultura que passa de hereditária, de pai para filho, né? De geração para geração. Eles respeitam muito as figuras mais velhas. Rituais e festas em grupo, eles têm muitos, tá? Aqui a gente tem os pataxós, tá? Que habitam Cabralha, na Bahia, tá? Um ritual aqui, sagrado. Ricos em artesanato, inclusive muitas tribos indígenas hoje vivem desses artesanatos que produzem. Eles têm um líder, um chefe da tribo, conhecido como cacique. O cacique é responsável pela organização política da vida na tribo. E eles têm o chefe religioso, que é o pajé, né, que é o detentor de todo o conhecimento dentro consultado sobre tudo, né? Sobretudo na questão religiosa, né? Ele possui uma função de líder espiritual dentro da tribo, tá? Quando os colonizadores europeus chegaram no continente, eles perceberam que haviam nativos, eles acharam que estavam chegando nas Índias orientais, mas pouco tempo depois, por isso, índias achavam que estavam nas Índias, então os nativos foram chamados de índios. Isso foi desfeito pouco tempo depois, né? Essa ideia de que estava nas Índias, mas durante um tempo a América ficou conhecida como Índias Ocidentais, existiam as Índias Orientais, né? Ficou conhecida como as Índias Ocidentais, mas isso foi desfeito com o tempo, tá? Falei da diversidade cultural, boa parte do folclore brasileiro que nós temos hoje é herança indígena, né? A história aí folclórica do Curupira, do Boitatá, tá? E muitas outras produtos que a gente usa para fazer incrementar as nossas comidas, né? As famosas especiarias, muito utilizada pelos indígenas, tá? O principal alimento deles aí, o milho e a mandioca, que está na nossa alimentação. Nós herdamos dos indígenas também a produção de vários objetos, as canoas, né? A rede, né? Da cultura indígena, a nossa língua repleta de palavras de origem tupi, né? Várias palavras eu coloquei para vocês olharem aqui com calma depois, tá bom? O banho diário, né? Inclusive os europeus se espantaram, porque os índios tomam banho
diariamente, esse hábito nosso de tomar banho todos os dias, né? Nós herdamos aí dos indígenas o hábito de pescar também. Eles, botei aqui para vocês, achei muito legal. Isso aqui é super importante, né? Eles não agridem as suas crianças, eles tratam as crianças com muito carinho. A gente tem visto, infelizmente, pessoas, inclusive políticos, né? Que está até preso agora, maltratando as crianças, né? Não dá. Os indígenas respeitam os seus idosos, né? Eles são responsáveis por passar a cultura de geração para geração. Não há grupos sociais dentro dos indígenas, eles até têm uma certa divisão de tarefas. As mulheres cuidam da agricultura, da colheita, cuidam dos filhos, e os homens eles vão mais para a caça, cuidam mais da questão da caça, da defesa da aldeia, tá? A questão da ligação direta dos indígenas com a natureza não precisa nem falar, né, gente? Coloquei aqui uma dica de 2 vídeos para vocês assistirem. Quem tiver a oportunidade, assistam, para vocês fixarem ainda mais tudo que nós falamos aqui, tá bom? E, para a gente terminar, Dia do Índio, 19 de abril, foi instituído em 1940, né? Houve um primeiro congresso indigenista interamericano, entre os americanos, para poder cuidar dos direitos do índio, e foi instituído esse dia 19 de abril. Tá? A nossa Constituição, botei para vocês que existe no Brasil um Estatuto do Índio, tá? Que defende os direitos indígenas, um conjunto de leis protegendo os direitos indígenas, tá? E foi instituído a ideia de defender o direito indígena na nossa Constituição, na Constituição que nós temos hoje, máxima, né, que rege as leis do nosso país, tem lá, contém lá a questão da proteção da cultura e dos direitos indígenas, tá bom? E a história continua, aguardem aqui, né? A gente tem uma chargezinha do encontro entre indígenas e europeus. Acabou? Acabou, professor? E fim? Fim. Só que não. Realizem os exercícios, leiam as apostilas, façam tudo com muita calma, né? De bom ânimo, e até a nossa próxima aula. Um beijo, se cuidem.